Você já se perguntou o que acontece quando a gente une inovação, liderança global e um CEO que responde seus próprios e-mails? E vou dizer, o melhor de tudo é que ele não foge das perguntas difíceis. Ao menos foi o que foi prometido para a gente. Eu acho que promete esse episódio. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou a Tatiana Deliberador. E eu sou o Christian Jarry, falando direto da Suíça, e nós recebemos hoje o comandante da maior empresa de implantes dentários do mundo. É um líder nato que já rodou o Brasil, já rodou o mundo, e espero que ele não se arrependa de parar por uns minutinhos e conversar aqui com a gente. Eu acho que ele não vai se arrepender. Alexei Costa está aqui com a gente. Alexei, é um prazer enorme, uma honra receber você aqui no Dental Unit Podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Tatiana, Christian. Na verdade, estar aqui com vocês é um privilégio, assim, porque eu assisto o podcast, assim, vejo pessoas incríveis e eu penso, nossa, eu lá, então é realmente um prazer. Eu desconfio que talvez vocês vão se arrepender, cara, porque eu gosto de falar, hein? Não, nós não vamos se arrepender. A gente gosta de ouvir também, Tá porque bom. aqui o foco são boas histórias. Ótimo. E para a gente começar com boas histórias, se você encontrasse alguém no elevador hoje e essa pessoa perguntasse assim, me conta um pouquinho, alguma coisa da tua vida, como é que você se tornou líder, em poucos minutos, o que você falaria? Nossa senhora, assim, é engraçado, assim, tudo que é curso de marketing, sempre tem essa pergunta, o elevator speech, né? E é o que todo mundo balança, assim, nessa hora, que é difícil, assim, você pensar algo rápido e que possa falar. Eu até fiz essa introdução para conseguir pensar algo, assim, na verdade, a liderança não é algo que aparece de uma hora para outra, é algo que se constrói, na verdade, assim, e algumas coisas sempre marcam a gente, alguns episódios, algumas coisas, mas no elevador acho que eu contaria uma história de quando eu cheguei na Argentina para ser o CEO da Philips na Argentina, e eu peguei uma mania lá tinha minha sala, eu sentava cada dia num lugar diferente, o pessoal não me conhecia. Aí um dia eu sentei numa mesa, tinha um mate lá do Argentina, e eu falei, pô, me dá um mate. E os pessoal me davam um mate e ficavam se olhando e perguntando quem é esse aí? Quem é esse cara? Então, assim, a verdade liderança é muito estar com as pessoas, né? Estar com pessoas, não importa quem seja, ficar junto com eles e aprender deles. Na verdade, o líder aprende muito mais do que ensina, na verdade. O líder aprende e inspira. E né? inspira, sempre que possível, né? Alexei, mudando aqui já a chavinha um pouco, mas nesse mesmo contexto, você está num momento da sua carreira, mas nem sempre foi assim. Você teve uma trajetória, e se você pudesse pontuar assim, esse momento da minha vida foi quando a vida virou de leste para oeste completamente, 180 graus, não precisa ser tantos graus assim, mas num contexto que deu aquela guinada que você falou, é nesse caminho que eu vou seguir. Teve alguma situação desse jeito ou não? Opa, várias, na verdade várias, mas tem uma que realmente me marcou muito e até, talvez seja até surpreendente para vocês, foi quando eu falhei miseravelmente. E falhei Adoro. não Bota só pra fora. e falhei não só na parte profissional, mas principalmente na parte pessoal também, dentro é bem rápido assim, na verdade. Eu tinha meus primeiros 10 anos eu fui cliente muito tempo na área médica. Eu sou físico de formação, me especializei em medicina, física médica e estava já trabalhando na Carestream. Tinha mudado de Porto Alegre para São Paulo. Cheguei lá, poxa, não sabia nem que era market share direito, assim, meu chefe perguntava relatório, fui sair para estudar, aprender marketing e comecei a me dar bem. Comecei a me dar super bem, correndo o Brasil, vendendo a parte digital, fazendo todo um suporte da radiologia digital, mamografia digital, sempre super bem, até que me convidaram para ser América Latina. Cara, eu achei que eu era o cara. Achei que naquele momento, assim, agora eu tô arrebentando, eu sou o cara, cheguei no escritório e falei, eu quero uma sala, porque agora eu sou América Latina, eu preciso de uma sala. Até eu lembro o meu chefe lá, o diretor, achava que na verdade nem era mais meu chefe, já reportava para fora, tava achando que era o cara. E quando eu vi, os resultados começaram a cair. Olha só. E até que um dia um amigão meu
um japonês lá em São Paulo chegou para mim e falou, vamos tomar um café? Eu, pô, vamos. O cara chegou para mim e falou assim, você tá um babaca. E eu, como é que é? Assim, cara, você mudou, você andava com um time na rua, você é cliente, você estava sempre ajudando, botando a mão na massa, sujando a mão. Do nada você vira América Latina e parou total de fazer isso aí. Só quer mandar, só quer falar o que a gente tem que fazer. E eu, caramba, cara. E assim, o pessoal, assim, ninguém aguenta mais você, cara. Isso é um amigo de verdade, né? Amigão mesmo. Amigão, assim, até hoje o Lauro, poxa, é um amigão. E ele me puxou e falou, ele é mais velho, assim, eu ainda mais jovem ainda. E ele pegou, me puxou, falou isso aí. Eu lembro que eu fui a Porto Alegre, encontrei minha mãe e conversei com ela. Falei, pô, mãe, tô um pouco chateado. Pô, o Lauro me falou isso. Ela me olhou e falou assim, você tá um babaca. E eu, caramba, cara, é em casa também. Então, ali acho que foi uma grande guinada, sabe, Christian? De eu me dar conta que quando você cresce, você cada vez tem que servir mais. Ao invés de querer falar para os outros o que tem que ser feito. E aí foi que me ajudou bastante, que logo depois eu tive uma posição global, que eu retomei a carreira, as coisas começaram a funcionar bem de novo, tive uma função global. E quando eu cheguei lá, na mesma empresa. E aí quando eu cheguei lá, eu já tinha esse mindset de, cara, o líder é um servidor. Na verdade, ele tem que servir as pessoas, servir as regiões mais para baixo, ao invés de chegar lá e só falar, eu sou o global, então vocês têm que fazer do meu jeito. E ali eu aprendi ali, então esse fato foi uma guinada, foi quando eu falhei e tive essa sorte de ter um amigo verdadeiro que me abriu os olhos, me falou, depois a minha mãe também, que é uma heroína para mim, também me falou, então foi um choque, foi duro, doeu bastante, mas graças a Deus consegui retomar até essas amizades que já estavam se perdendo e foi bacana. Mudou o seu jeito de ser. Muito. Não, e o Alexei, eu não conheço o Alexei há muito tempo, mas quando eu encontrei ele a primeira vez, eu falei, que energia boa. Você tem uma energia muito boa, você é uma pessoa autoastral, feliz, e isso você passa para quem está ao teu redor. E isso é realmente muito importante. E além desse fato negativo... Oi, Cris, pode falar, desculpa. Não, eu te cortei, pode mandar ver. Eu ia só concluir aqui, quando eu falei, ele falou, uma história até meio desastrosa, eu falei, adoro, eu falei, não, eu não gosto de ver o pessoal tropeçar, eu gosto do seguinte, porque a gente vive num contexto de rede social, né, que todas as viagens são perfeitas, todas as famílias são de propaganda de margarina, e tudo acontece, mas ninguém vê a curva, os tropeços, e eu acho sensacional essas histórias. Não, obrigado. Obrigado por compartilhar. E o amadurecimento vem do tropeço, né? Na verdade, se fosse tudo tão fácil, assim, a minha irmã sempre fala assim, a vida não é moranguinho. Assim, você tem que estar preparado para ela, assim. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Totalmente. E além dessa falha, dentro da tua trajetória, que é uma trajetória linda, acho que você podia contar um pouquinho pra gente aqui a tua trajetória, mas qual um outro momento positivo, além desse negativo, que transformou o Alexei no que ele é hoje? Nossa, acho que são muitos, assim, na verdade. Acho que tem um que pode parecer até um clichê, assim, que muita gente fala, assim, foi quando meus filhos, especialmente a minha filha, que é a mais velha, quando ela nasceu. Eu já tinha mais de 30 anos e eu sou filho de pais separados, tive uma relação conturbada com meu pai um tempo atrás. E então, assim, para mim, ter filhos dava medo. E não foi o fato de me tornar pai, simplesmente. Claro, isso foi maravilhoso, mudou muito o que eu sou. Mas, principalmente, quando eu concilio para o Alexei, líder, CEO da empresa, aquele momento também me mostrou uma outra crença que eu tinha e que estava errada. Que era a crença de que o mundo, a estrada profissional e a estrada pessoal não se cruzam, são paralelas. E na verdade, cara, não é que se cruzam, ela é a mesma. É a mesma, então acho que com o nascimento da minha filha, eu vi que não dava para separar o pessoal do profissional. E eu acredito que daí que vem essa questão do meu jeito de ser, assim, de ser mais humano. E porque, na verdade, assim, não tem como eu acordar, tomar meu banho, colocar minha roupa, chegar no escritório e botar uma máscara do CEO agora, assim. Até tem muita gente que faz, só que eu gasto o dobro de energia, né? E chega no final do dia, você tá cansado, você já tá com uma dor de cabeça incrível porque você tá representando.
Então, eu acho que uma questão positiva foi assim, esse nascimento da minha filha, que mostrou que tudo está no mesmo pacote, e aí eu pude ser eu. Na verdade, eu comecei a ser muito mais eu no dia a dia, no trabalho, e isso me tornou o mais próximo das pessoas, mais humano, porque na verdade eu sou assim, eu gosto de estar com as pessoas. E isso me ajudou demais assim na parte de liderança. Eu até brinco assim, não existe o mundo dos CEOs, né? Acho que muitas pessoas dentro do escritório pensam que eu, no caso o Guillaume aí na Suíça, quando ele vai embora, ele vai para o mundo dos CEOs. Porque as pessoas às vezes encontram assim, Alexei, você está aqui no shopping? Claro, eu também venho, eu também passeio, eu também gosto de fazer as coisas que todo mundo faz. Assim, na verdade, não existe esse mundo dos CEOs, porque eu acho que muitos líderes, eles põem essa máscara e acabam mostrando um que é totalmente diferente. Assim, eles imaginam que a gente acorda às 5 da manhã, vai correr, depois volta, faz meditação, toma um café, já tem uma agenda toda preparada, são robôs, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem os mesmos sentimentos, os mesmos medos, as mesmas alegrias que todo mundo. E você tem quantos filhos? 2 filhos. 2. É uma menina mais velha? Uma menina, a Olivia, de 12 anos, e o Luca, de 10 anos. Oh, meu Deus. 2 gringos. Eles nasceram fora? Nasceram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É. Olha. É a primeira vez que estão morando no Brasil. E como é que está sendo essa experiência para eles? Para eles foi assim, eles nasceram nos Estados Unidos, aí depois eu fui para o Panamá, fiquei 4 anos no Panamá. E aí isso tudo pela Philips? Tudo pela Philips. Uhum. E aí depois eles... Foi ali aprender espanhol, então meu menino, ele foi... Para ele, o primeiro idioma foi espanhol. Para minha filha já foi inglês. E depois a gente foi para a Argentina, onde a minha filha foi alfabetizada em espanhol, no meio da pandemia. Nossa. Da Argentina a gente foi para Colômbia, foram mais 2 anos, e depois 2 anos em Dubai, onde eles aprenderam um pouco de árabe. Aprenderam árabe. Isso. Mas lá a comunicação é mais em inglês. Mais em inglês, mais em inglês. Então, e o português aprenderam dentro de casa. Eu brinco assim, hoje a minha filha, se você vai ver ela escrevendo, você vai dizer que ela é semi-analfabeta, com 12 anos. Assim, porque mistura tudo, assim, a escrita dela eu não vou dizer que é horrorosa, na verdade a escrita dela é única, é a dela. Porque o português não é uma língua fácil de aprender. Não é fácil, e ela foi alfabetizada em espanhol na pandemia, tendo que falar inglês, português em casa. Então, assim, e daí da pergunta como é para eles mudar muito, na verdade para eles é tranquilo, porque eles não conhecem outra coisa. Eles não conhecem ficar muito tempo em um lugar, assim. Acredito que agora a gente vai ficar, porque o Brasil é a nossa casa, estamos felizes. Para você foi muito bom voltar para o teu país? Foi bom, foi bom. Não era esperado ainda, porque normalmente, assim, eu e minha esposa, no início a gente tentava planejar, no fim a gente desistiu, né? Então, deixa as oportunidades. Porque as oportunidades aparecem. Eu acho que a gente chegava num país e dizia, aqui tá tão gostoso, vamos ficar para sempre. Nada, a gente proibiu de falar isso em casa, assim, porque toda vez que fala aparece uma oportunidade nova. Então, não planejávamos vir para o Brasil ainda nesse momento, mas aí apareceu o Straumann, e aí foi quando a minha esposa, a Verônica, ela chegou para mim e falou assim, pô, sabe essa história do Brasil? Pô, eu tô gostando, porque eu vou poder falar português e retomar minha carreira. Olha só. Foi um soco no estômago para mim, assim, eu fiquei quietinho, tá bom. Peguei, entrei no site da Straumann, comecei a estudar. Agora eu quero. Agora realmente quero. E como é que surgiu a Straumann para você, essa oportunidade? Nossa, até numa entrevista com o Marco Gadola, ele me perguntou assim, cara, de onde é que te acharam? E eu falei assim, eu também faço essa pergunta, sabe? Porque foi um headhunter da Suíça, a Sabine, ela me ligou, me escreveu no LinkedIn, assim, aquelas coisas que você recebe mensagens todo dia no LinkedIn, né? E aí chegou uma hora que, não sei por que aquela eu resolvi responder. Acho que era destino mesmo. Era o destino da guarda. Aí eu respondi, eles me ligaram, falaram assim, se você assinar um NDA, eu posso dizer que empresa é, daí falaram, é Straumann, Strau o quê? Como é que é? E ela assim, não, Straumann, eles têm a Neodente no Brasil. A Neodente eu já ouvi falar. Aí fui estudando, conhecendo, fiz algumas entrevistas já com o pessoal da Suíça, comecei a gostar, fui gostando, me apaixonei e aqui estou. Muito legal. De repente, Califórnia, como diz o Lulu Santos. De repente, Califórnia, é isso aí.
Olha só, eu conecto muito com o que você disse, porque eu tenho 2 filhos também, outro Luca, o Luca tem 15 anos e o Nicolas de 12, e o Nicolas é muito engraçado, que ele foi alfabetizado aqui na Suíça, né, o primeiro contato com a língua. Então, a sonância, como as palavras e as letras são ditas, né, são completamente diferentes. Então, outro dia ele foi perguntar para a gente da faca, que faca usar, e o som F no alemão é o V, né? Então ele estava escrevendo para a gente da vaca e da vaca. Qual vaca usar? Qual vaca usar? De mim tem vaca? Dentro de casa. Eu até assustei, falei, que vaca que tá dentro de casa? Como assim? Mas é e exatamente assim vai, isso. É uma bagunça, uma leva a outra. Eu tenho uma adoro boa essas também. histórias, como essas que você contou, porque olha só, a formação, ela tem um pacotinho, certo? Todos nós saímos da faculdade altamente qualificados com um certo pacote, mas é aí que eu vejo como muitas empresas sobem, outras descem e tem um papel fundamental do fator humano por trás. E o Alexei, assim, fora do PowerPoint, o que esse brasileirice ou os soft skills que você desenvolveu com esse traquejo de ir para diversos países, como é que isso te salvou assim, em diversas situações? E se o que eu estou dizendo faz todo sentido ou é uma completa balela? Não, total sentido, total sentido. Assim, eu brinco que a cada país que eu ia, eu me tornava mais humilde, assim, na verdade, porque você vai vendo que o mundo é muito maior que o seu quarto. Tem até uma música, o mundo é maior que o seu quarto, assim, né, que fala. E aí você vai vendo o quão pequeno é e o quanto você ainda tem que aprender, na verdade, assim. É. E o aprendizado vem do interagir com as pessoas mesmo, interagir com as culturas. E, claro, isso gera um monte de situação embaraçosa, né? Eu lembro quando nos Estados Unidos, logo que eu cheguei, tinha um amigo e ele me convidou para o jantar na casa dele. Rapaz, mas a esposa já estava lavando louça, um outro amigo dele dormindo no sofá e eu abrindo vinho. Não sabia que tinha hora para começar e hora para terminar. Então, e essas coisas que vai moldando a gente e mostrando as diferenças de cultura e, na verdade, assim, a gente tem que aprender que a gente chega nesses países, o país tem uma história, você não vai mudar a cultura do país, você não vai mudar a forma das pessoas se relacionar e pensar, você que tem que se adaptar, né? Então você vai se transformando num camaleão que vai estar sempre se adaptando a cada país e então, pô, mas é riquíssimo isso aí é riquíssimo, o que você aprende, o que você vê e como diz o Christian, isso vai desconstruindo algumas coisas que a universidade, que a formação acadêmica te dá e vai construindo uma nova maneira de interagir. Então, no meu caso, assim, eu sou físico. Poxa, as pessoas falam, o que o físico está fazendo, CEO da Neodente? Então, na verdade, assim, se desconstruiu aquele lado muito acadêmico, técnico, e vai construindo um outro lado muito mais, e assim, esse lado eu falo, não é marketing, não é negócio, não é vendas, na verdade vai construindo uma personalidade, e essa personalidade que eu acabei construindo é uma personalidade de relacionamento, de relacionar com as pessoas, de entender, de ter uma empatia. Então os soft skills acabam vindo e hoje, se vai olhar, o soft skills é bem maior que a parte técnica, né? A parte técnica te ajuda para ter uma conversa mais focada em determinado ponto, mas no final o soft skills é o que faz a diferença hoje. E faz a diferença, por exemplo, você falou do Headhunter. Uhum. Eu morro de curiosidade. Claro. O que um Headhunter pergunta para um CEO? Tipo, não é qual a sua comida preferida, claro. Olha, Christian, até eu vou dizer que é quase isso. Porque eu passei na minha carreira vários processos de entrevista, né? De sendo entrevistado e entrevistando pessoas. Esse processo foi completamente diferente, assim. Eu acredito que não teve nenhum ou mínimos momentos de questões técnicas. De questões assim, como você monta uma estratégia de 3 anos para uma empresa ou de 5 anos. Foi mínimo isso aí. Era muito mais de quem é essa pessoa. Do que essa pessoa até come. Não teve a pergunta, mas chega quase a isso.
Eles até ficaram sabendo que no final eu sou apaixonado por churrasco. Então teve a pergunta praticamente, né, de uma forma ou de outra. E na verdade era muito mais essa questão de como se relaciona, de que tipo de liderança você tem, como você lida com situações adversas, culturas adversas, porque por mais que você tente ter um time parecido com você, é impossível. É impossível. E você tem que lidar com situações que não são confortáveis para você, que é confortável para um colega. Então, assim, as 12 entrevistas, no final, era muito mais de as pessoas querendo me conhecer e saber se o meu modo de ser tinha o encaixe na cultura da Neodent, na cultura da Straumann. Foi muito mais esse lado cultural de como a empresa funciona do que umas questões técnicas. Sensacional, adorei isso. E o Alexei sempre fala uma frase que ninguém conquista nada sozinho, né? Nesse contexto da conversa que você está falando, dá para perceber isso. E como que você faz isso no teu dia a dia? Quando que esse conquistar nada sozinho sai de uma frase e vira realidade na tua prática? Olha, tem algo que eu faço, que eu aprendi descobri, na verdade, já fazem quase 10 anos, que é a última coisa que eu vou fazer é ter a minha agenda no Outlook lá completamente tomada. Eu mesmo coloco bloqueios, e esses bloqueios não é para responder e-mail, simplesmente é para caminhar pelo escritório. Estar conversando com as pessoas, assim, porque a verdade não está ali no computador, não está na minha sala, assim, a verdade está lá fora. A verdade está, e não também para os meus reportes diretos, aqueles ali normalmente falam o que eu quero ouvir. Então, assim, eu desço nos 6 andares lá do prédio da Neodent, eu vou lá na loja lá embaixo, caminho, converso com as pessoas. Quando ele chega caminhando, as pessoas devem ficar um pouco nervosas, né? Agora já estão acostumando que na verdade é bate-papo, eu desprevenido, assim, que muitas vezes vem a verdade. Quando eu tenho a chance de ir para a fábrica, eu gosto de caminhar na fábrica também. Então é uma questão cara, e o que você ouve, a quantidade de ideias que você tem ali nesses momentos, e o outro é estar no cliente também, né? Ir num consultório odontológico, falar com o cliente, entender o que está acontecendo. Cada viagem que eu tenho que vai a cliente, eu volto com 50 ideias. Se eu ficar esse mesmo tempo no escritório, eu vou ter 5. Exato. Então a verdade não está ali, a verdade está na rua. Está na rua. Escutar, né, os seus próximos, os seus consumidores, quem usa o seu produto. Isso, e aí vem a questão de não fazer sozinho. Às vezes parece assim, então você chega, coloca todos numa sala, o seu time, e vamos discutir. Não, isso aí até funciona, mas, de novo, fica ali dentro. O sozinho que eu digo é estar perto do cliente, estar perto das pessoas que realmente estão no dia a dia, estão batalhando, tanto no chão de fábrica, quanto cara a cara com o cliente. Então, essas pessoas que sabem, assim, as dores, as dificuldades. E o meu trabalho eu até brinco, assim, eu tenho no Brasil aqui a gente fala muito que a gente mata um leão por dia, né? Uhum. E eu descobri com um tempo atrás, um amigo me falou uma que eu gravei, até hoje eu falo. Assim, matar o leão a gente já sabe, a gente é brasileiro, cara, a gente é bom em matar o leão, o difícil é desviar das antas para chegar no leão. Então, eu brinco que o meu trabalho é tirar as antas do caminho. Então, e saber quais são as antas é com o pessoal que está na linha de frente. O pessoal que está na linha de frente, eles que sabem quais são as antas, então eles me falam e eu vou lá e dou um jeito de facilitar a vida deles. Olha, boa essa frase. Alexei, por falar em circular e interagir com as pessoas, que eu acho isso fundamental. Eu tenho honestamente, entre nós aqui, que não vai ficar só entre nós, mas eu tenho um grande desprezo por quem só fica atrás da mesa e espera que tudo se resolve com um apertar de enter, assim. Eu acho que as pessoas têm que estar na rua, empresas funcionam bem quando se ouve bem, se comunica bem. E nessa sua caminhada aí globalmente, eu tenho certeza que você já teve um clash of reality, assim, tiveram alguns choques culturais, principalmente em empresas globais, né, como Philips, a Straumann, o grupo Straumann.
qual dele, assim, foi mais marcante para você, que virou, assim, ela falou, putz, tá aí uma boa lição que eu vou levar para a vida e para os meus liderados? Vou contar 2, assim, um rapidinho, que foi logo que eu cheguei nos Estados Unidos, o meu chefe, o Charlie, gente boa pra caramba, mas um dia ele chegou para mim e falou assim, ó, Alexei, pô, a gente tem que ter um papo sério aqui, cara. Um come to Jesus, ele falou assim pra mim. Eu, nossa, vamos lá. Aí, o que foi, Charlie? E ele assim, cara, tu é ótimo, tu faz as coisas super bem feitas. O problema é que tu fala uma data e nunca entrega. E eu, como assim, cara? E ele assim, não, eu venho aqui, eu peço alguma coisa, a gente pede alguma coisa, você fala assim, não, fica tranquilo, semana que vem tá pronto. A semana que vem chega, não é semana que vem. Muito do jeitão brasileiro, assim, de não, fica tranquilo que vou fazer. Ele assim, eu sei que vai fazer e eu sei que vai ficar bem feito. A questão cara, se vai levar 1 ano, me fala que é 1 ano, não tem problema. Mas cumpre em 1 ano. Isso aí foi um choque bem pesado para mim, assim, porque a gente tem aquilo assim, o brasileiro tem jogo de cintura e o americano é protocolar. Mas o ideal é a mistura, né? Então, eu acho que não adianta ser só jogo de cintura e também não adianta ser só protocolar, senão não sai do lugar. Então, aquela mistura, então esse aí foi um choque. E um outro, assim, são as culturas das empresas também, assim. O americano é resultado, 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 o número está acima de qualquer coisa, o lado pessoal não importa. Aí vai para a Philips holandesa, onde já tem um lado pessoal bem mais forte, uma liberdade criativa, e o número já não é tão importante, já vem em segundo lugar. E mesmo dentro da mesma empresa, dentro da mesma empresa, as culturas mudam, e aí vem agora a Straumann Suíça, onde tem aquela barreira, parece, assim, entre as pessoas e ao mesmo tempo existe aquela vontade de se relacionar, assim, então é uma mistura do alemão com o holandês, com o suíço, americano, assim, o suíço, eu acho que está rodeado de vários países, tem uma mistura de culturas e depende da pessoa, cada um tem o seu jeito de ser, então está sendo bem interessante essa questão entre as culturas, entre os países, né? Mas uma coisa, Christian, que marca bem e que sempre foi algo que me marcou, assim, que normalmente eu trabalhei com a América Latina, e se você vai ver, até mesmo na Straumann, a América Latina é 10% do resultado da Straumann. Então, assim, uma das coisas que o brasileiro tem, a gente quer atenção, né? A gente gosta de atenção, a gente tem esse lado emocional muito forte. E aí, quando eu vou para a Suíça, às vezes, e passa 3 dias e mal falou da América Latina, eu fico chateado, cara. Eu fico triste, só que tem que entender também que 10% também não dá muita atenção. Então, eu brinco, volto, eu falo pro time, como é que foi? Assim, a gente falou muito dos Estados Unidos, de Europa e América Latina. Assim, um pouquinho, falamos um pouquinho, só que daí eu brinco com eles, assim, pessoal, a gente só não pode ser uma coisa, a gente não pode ser problema. Porque se a gente for problema, aí vão falar com a gente. Todo mundo vai lembrar da gente. Então, assim, vamos seguir, vamos evitar que a gente seja um problema, vamos entregar o resultado e tocar o barco para frente. Falou pouco porque vai bem. Isso aí. Isso aí. É igual o juiz no futebol, né? O juiz no futebol, acabou o jogo, não falou o nome do juiz, é que ele foi perfeito no jogo. Ninguém viu o juiz, né? Tá ótimo. Joia. E agora vamos falar um pouquinho da Neodent, né? A Neodent hoje é considerada a líder mundial dos implantes. É uma história muito bonita, né, Alexei? Construída há mais de 30 anos pelo Dr. Geninho. O Dr. Geninho esteve aqui no podcast, contou um pouquinho pra gente. Como que é a cultura da Neodent? Queria que você explicasse aí para quem está nos escutando. E o que faz você lá no teu dia a dia, com o teu time, que é gigantesco, manter essa cultura viva, que vem do Dr. Geninho? Essa cultura, eu brinco assim, eu tô quase 1 ano e apaixonado. Apaixonado por quê? Porque o Dr. Geninho é apaixonado. E isso passa de funcionário para funcionário, eu brinco, em cada centímetro da Neodent, cada parede tem o Dr. Geninho, assim, tem essa paixão que ele transmite, que é contagiante, ele ainda presente. Então, assim, é como tá na Apple com o Steve Jobs ali do teu lado sempre. Então, tá ali com o Geninho
é um privilégio, na verdade, assim, isso é apaixonante. E a cultura na Neodente é assim, é apaixonado, todo mundo é apaixonado, todo mundo tá com um sorriso. E eu fiquei tentando, assim, entender o porquê daquilo, né? Por que esse meio odontológico também, assim, eu vejo, não é só Neodente, na Straumann, você vai num congresso e outras empresas, as pessoas são mais apaixonadas que o mundo médico, assim, que é o que eu estava acostumado. E aí eu fui tentar entender e me deu um insight, que a gente fala muito do propósito, né? O propósito de melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas com a sua autoestima, a sua qualidade de vida. E eu falo, no mundo médico todo mundo fala a mesma coisa. Todas as empresas falam a mesma coisa. Só que o propósito na odontologia é muito palpável. Eu vendo de fora, assim, quando eu vejo de fora, porque assim, por exemplo, teve uma época na Philips que eu trabalhei com monitorização de pacientes. Esses monitores de UTI que tem 120 sinais vitais sendo monitorados, que sim, aquele monitor salva uma vida. Só que você chega lá na UTI e vê aquilo, pô, não é uma imagem bacana de ver um paciente lutando pela vida, um monitor ajudando. Bem eu sei monitorado. Bem monitorado, eu sei que aquele monitor vai salvar a vida dele, as informações que ele gera. Só que você não vê o propósito realmente acontecendo, você vê uma pessoa sofrendo ali, você sabe que ela vai melhorar, você sabe que ela vai ser salva, mas ainda você não vê o propósito acontecendo ali naquele instante. Pô, você chega no mundo odontológico, no dentista, vocês como dentistas, assim, vocês, poxa, cara, vocês veem, a pessoa chega com dor e sai com um sorriso. Vocês estão vendo acontecer no momento, assim, daí você vai numa cirurgia lá com o Dr. Geninho, que o paciente tem 2 dentes na boca e sai com um sorriso maravilhoso. Construir novos sorrisos mesmo. Nossa, cara, aquele propósito ali, aquilo ali, por isso que eu acho que todos são apaixonados e eu me apaixonei também, vendo assim, você vê acontecer no momento, assim, então é muito lindo. O sorriso, eu sempre falo isso, que é uma linguagem global, independente do país que você tá, por mais que você não fale a língua, se você sorrir para a pessoa vai entender o que você quer dizer. Excelente ponto, é verdade, não havia pensado isso aí. A gente sorri, a pessoa entende. A pessoa entende. E passa uma coisa boa. E já desconstrói aquele muro que estava entre os dois, já cai, já derruba. Deixou o ambiente feliz. Não, e quando você pergunta como manter isso na Neodente, quando eu noto que o dia a dia não é fácil, assim, quando eu noto que está dando uma balançada, eu falo, vamos pro lapel, vamos assistir uma cirurgia. Vamos assistir uma cirurgia, ver o que a gente faz na realidade acontecendo e que diferença isso faz na vida de uma pessoa. Cara, volta na hora. É na hora. Não, e ter o Dr. Geninho ali à frente de tudo, desenvolvendo os produtos, com aquela mente brilhante que ele tem, e pensando lá na frente, sempre querendo inovar. Pô, a Neodente já tem excelentes produtos, mas ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais, e ele quer melhor, e ele fala que vai ser melhor. E isso vai deixando a gente assim, né? E é sempre com o mesmo princípio. Melhorar a vida de alguém. É impressionante. Assim, os produtos já são incríveis, e ele assim, nossa, mas pode ser melhor. Pode ser ainda melhor, ser mais rápido para um paciente, ser menos, a recuperação sendo melhor, ser mais fácil para o dentista. Isso, ser mais fácil para o dentista, ele pensa bastante, né, na praticidade ali, para não ter problema, para poder atingir o objetivo final, que é o paciente. E aí isso para mim fica contagia. E eu tento assim, eu não sou dentista, eu não vou fazer uma cirurgia, mas no meu dia a dia entra assim que eu tenho uma forma de pensar que é a simplicidade, assim, eu acho que fazer o simples é muito mais fácil, e eu até brinco, assim, eu falo que é simples e genial. Eu já falava isso antes do Geninho, até, então simples, genial, o Dr. Geninho faz isso, é o simples, genial. E eu busco fazer isso no meu dia a dia, um dia a dia mais administrativo, um dia a dia mais de liderança, inspiracional. Pessoal, fazer o simples. Eu até na minha primeira reunião com o time com o meu lead team, eu levei de presente para eles uma Havaiana. Aí eles, o que é isso, Alexei? Uma Havaiana, cara? O que isso tem a ver que tu tá falando que é simples, genial? Assim, olha embaixo. Tinha um prego. Todo brasileiro que teve uma Havaiana que arrebentou, botou um preguinho ali, né? Já meteu um pregão. Sim, eu brinco ali assim, cara, quer algo mais simples e genial do que o prego da Havaiana? Pra resolver o problema. E o pessoal até hoje brinca, até me deram uma camiseta que tem a Havaiana com um prego, assim, um desenho. Muito legal, viu, joia? Alexei, olha só, eu tenho uma curiosidade aqui.
porque a gente está falando de propósito e o Dr. Geninho cumpriu e sempre cumpre isso muito bem, mas a gente sabe que uma empresa ela precisa de resultados, né? Precisa ter um capitão tocando e tendo a idealização e balanceando o sonhador com o executor e pensando lá na frente. E quando a gente olha, né, o Dente, uma história de sucesso, e entre subsidiárias, distribuidoras, a gente está falando de impressão digital já em mais de 95 países e por aí, né? Então a gente sabe que com isso vem potencialmente você tem diferenças religiosas, você tem diferenças culturais, as diferenças são muito mais superiores do que as coincidências, vamos dizer assim, que as convergências. Como que faz? Como que faz para fazer assim todo mundo se abraçar e vamos para frente, estamos juntos todo mundo ou não é bem assim? Como... Não é fácil, não é fácil. Assim, a Neodente já fechou, semana passada a gente fez uma nova avaliação, 100 países. 100 países, 100 países. Tem produtos Neodente, claro que 90% do resultado vem de 7 países, desses 100. E então, assim, é bem em linha do que você fala. E esses outros 93? O que está acontecendo? Por que não está tão forte também nesses outros 93? Então, na verdade, o que é necessário, assim, a forma de que tenha um caminho, que todos estão caminhando juntos, é ter um plano. A verdade, assim, nada mais importante num gerenciamento de um negócio do que ter um plano. Assim como você fala, um capitão que está dando o caminho, mas ele tem que saber para onde está indo. Ele tem que saber onde ele está levando aquele barco e quanto tempo aquilo vai levar. Então, assim, um plano estratégico é chave. E é justamente a primeira coisa que eu busquei aqui ter é um plano estratégico de 3, 5 anos. E esse plano não pode vir de mim, esse plano tem que vir de todos. Esse é o primeiro segredo para que as coisas funcionem. Seria muito fácil eu vir com um plano e falar para os 100 países, executem esse plano. Cara, eles vão dizer, não, meu país é diferente, aqui não funciona, isso é ditatorial, não adianta ser um top-down. Então a questão é a seguinte, a gente tem que montar um plano, leva muito tempo até para montar esse plano, mas um plano envolvendo todos. No momento que você envolve a todos, o plano não é mais do Alexei, o plano é de todos. É o nosso plano. It's our plan. E aí a coisa já começa a funcionar dali. E tá bom, mas precisa executar depois disso. Então, assim, você faz o plano, você faz os handshakes, os acordos, o que eu como fábrica vou fazer, o que vocês vão fazer no lado de cada país, de cada subsidiária. E aí depois vem o mais importante, né, Christian, que é a execução e principalmente cadência. Cadência. Toda semana tem que revisar. Se deixou assim, quem sabe a gente faz mensal. Começa a cair. Porque assim, não é só o Alexei vindo um plano, tem a concorrência também com o seu plano, tem as outras marcas internamente com o seu plano, tem outros interesses, tem outras pessoas também querendo chegar e assim buscar a atenção das pessoas. Então assim, o foco é esse, é ter um plano sólido, claro, simples e genial, e cadência. Está sempre lembrando que existe um plano, que existe a Neodente, que precisa fazer aquelas ações que foram acordadas e o resultado vem. O resultado ele vem automático. Se eu fizer um plano e a cadência for, teu número está vermelho, por quê? Não vai vir. Você precisa olhar as ações, revisar as ações, o resultado vem automático. Se você simplesmente olhar para o número, você tem uma chance muito grande de não sair. E falando de Neodente, não de Straumann, dentro desses 100 países, esse plano sai daqui, sai de Curitiba e vai para os 100 países. A liderança é aqui. O norte do plano sai daqui. Uhum. O norte vem daqui. Qual é o norte? É duplicar o resultado que a gente tem hoje. O que terminar em 2025, em 2030 tem que ser o dobro. E isso sai daqui e a gente mostra o porquê é possível.
analisando cada país, analisando o potencial, analisando a concorrência, analisando a linha de produtos, as inovações que vêm, a estrutura de recursos, estrutura de pessoas. A gente faz uma análise e mostra para os países que é possível. Isso foi feito semana passada, até te conto, assim, lá aí na Suíça. E aí as regiões olharam, entenderam e falaram, faz sentido. Agora, eles abraçam o plano e montam, digamos, um mini plano de cada um para mim mostrar e falar assim, eu preciso de A, B, C, D para entregar isso que a gente acordou. Aí começam as revisões. E esse A, B, C, D é o que revisa semanalmente. Se as entregas dos dois lados estão acontecendo. Então, mas sim, o plano original sai daqui. O norte sai daqui. E o norte é esse, é dobrar o tamanho da Neodent nos próximos 5 anos. Alexei, isso é sensacional. Você sabe que eu li o livro do Chris Voss, não sei se você conhece, ele é um antigo negociador do FBI, ele conta muito sobre essa questão de se negociar, o que está na mesa, que tentar deixar sempre que o problema está na mesa, não do outro lado da mesa, e nessa forma as conversas fluem muito melhor. E eu fico pensando assim, como que... E nesse livro ele também fala sobre as empresas, porque corre-se muito, ele fala assim, o sim não é nada sem o como. Então as empresas, as pessoas correm para, vamos fechar esse deal, mas põe pouca ênfase na execução, coisa que você colocou muita ênfase agora, né? Então corre-se muito para o deal, mas a execução sai catando cavaco e tropeçando aqui, até que os dois lados estão frustrados e acham que não é para mim, e aí ou a empresa fecha, ou os números mostram negativamente, e vai bem de encontro ao que você falou aqui, não pode correr só para fechar o deal e mostrar que é tick a box, ganhei meu bônus, tem que focar na execução. E focar naquilo que... o resultado final, né, na verdade, assim, o que se espera para os dois lados da moeda, assim, qual é o resultado final que se espera? Ter isso muito claro, assim, na verdade, muitas vezes a gente pensa um lado só. Eu quero que os países vendam o dobro. Ponto. Se eu só for com essa forma, não vai funcionar. Não vai funcionar. E, assim, e tem que vir do outro lado. Qual é o meu papel? Meu papel é mostrar para eles que é possível. E dar condições para eles chegarem lá. E dar condições do meu lado. E eles, qual é o papel deles? Poxa, é possível, eu vou colocar o meu esforço aqui. Para isso eu preciso... ele também vai ter o plano dele. E é um plano de dois lados. Então, o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem é querer fazer rápido essa parte. Exato. Querer rápido já ter uma solução e normalmente falha. É muito melhor investir tempo planejando e depois executar rápido do que planejar pouco e ter uma execução interminável. Na verdade, é interminável e chega num final infeliz. Porque um lado ou os dois lados vão estar frustrados. E quando você fala isso, na prática clínica é a mesma coisa, né, Cris? A gente tem que planejar muito bem os nossos passos para poder executar de forma eficaz. Tati, mas era exatamente isso que eu ia falar, porque, por exemplo, não tem, o que o Alexei está dizendo, não tem a fórmula do one size fits all. Um exemplo disso, quando a gente lançou o BLX em 2017, 2018, na verdade, mas nós criamos na Europa um casebook de soluções que o BLX atenderia muito bem e que quisemos distribuir para o planeta todo. A Ásia sinalizou, nossos dentistas não conectam com essa situação, porque aqui a gente tem um plano demográfico diferente, você tem pacientes com anatomia diferente, você tem fenótipo gengival diferente, e eles olham para esses casos e X, não interessa, porque também as tecnologias são outras e as técnicas são outras, então juntando tudo isso, e isso assim foi tão, assim, e eu precisei ir para Singapura, fiz um co-traveling, Singapura, Tailândia, e selecionamos dentistas do Vietnã, de diversos países, e então criamos um outro casebook, Asia Edition. E então isso foi disseminado pela Ásia toda e foi bem aceito, mesmo implante, mesmos componentes, só que outro approach,
teve uma aceitação completamente diferente. Então, a sensibilidade de lidar com esses países, eu acho que está aí a chave o nome do jogo. E é exatamente o que a gente falou lá no início, né? Onde é que está a verdade? A verdade está lá no campo. Você foi para o campo, que, como fala o japonês, go to gemba. Vai lá e coloca a mão, suja a mão, entende o que está acontecendo e a solução está lá. A solução não está dentro do escritório. Eu fiquei curiosa, não sei se pode falar ou não, quais são os 7 países que lideram dentro dos 100? Claro, Brasil é o primeiro, né? Aí Estados Unidos, a gente chama Ibéria, né? Que é Espanha e Portugal, Itália, Turquia e Rússia. Então, assim, a gente está falando de um resultado de 7 países e a China nem está ainda. A China ainda está em processo de registro. Imagina quando tiver a China. Por isso que eu falo, a gente pode dobrar o tamanho da Neodent. Pode. Olha, é verdade, pode. Não está na China. Não tinha... Porque os números da China, olha, a gente pensa que e sonha que sabe, mas são números que colocam o mundo inteiro como a China e o resto do mundo. É impressionante. Claro, assim, existem questões de maturidade do mercado, de o quanto está a adoção de implantes. Então, assim, tem toda uma questão de diferenciação. Mas se você pega a China e a Índia, é metade do mundo em termos de população. Então, o potencial está lá. Pode ser que hoje ainda não tenha uma maturidade, mas se você vai olhar os próximos 20, 30 anos, é de lá que vai vir o resultado. É desses 2 países. Desses 2 países não estão entre os 7 ainda. Então, se você vê, quando a gente fez um estudo onde 90% do mercado potencial estão em 20 países. Então, estão 13 países ali ainda que a Neodent pode crescer muito rápido. Muito rápido. Aí entra a questão do foco também, né? Não adianta eu querer fazer um trabalho igual nos 100 países que não vai dar certo também. Então vamos focar nesses 20 primeiro, colocar todos os esforços nesses 20 e nos outros 80 é muito mais reativo. Não é que a gente não faça nada, não é que não seja prioridade, é a segunda prioridade e reativo também. Então entra um lado muito mais estratégico e também de... Muitas vezes tem que falar não, né? Tem que falar não para alguns países. Às vezes eu recebo, nós temos uma oportunidade aqui no Uzbequistão. Ok. E quanto isso vai demandar em termos de regulatório, em termos de tempo, pegar o Dr. Sérgio, pedir o Dr. Sérgio viajar lá, fazer toda uma demonstração. Então, assim, todo esse tempo e recursos desprendidos, se eu coloco esse tempo, recursos na Índia, vem muito mais. Sim, então, é muito uma questão de fazer esse balanço. Claro que tem países que não têm um potencial muito grande, mas é uma questão estratégica para a região, porque a região ouve muito o que aquele país faz. Assim, eu dou um exemplo como Tailândia no Sudeste Asiático. Então, assim, que a Tailândia faz, muitos copiam, mas não tem um potencial tão grande, mas é importante estar. Então, tem que olhar todos os elementos de estratégia. Joia. É importante. E com todas essas estratégias, obrigações e metas, quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, o que te deixa mais animado e o que te tira o sono? Nossa, acho que a maioria das coisas me tira o sono, na verdade. Né? Nada me anima. Graças a Deus, eu durmo bem, cara. Eu tenho um negócio que foi quando aquele momento lá dos meus filhos que eu vi que o pessoal e o profissional não se misturam, é a mesma coisa. Eu aprendi que eu tenho que fazer o meu melhor todo dia, eu faço sempre o meu melhor de uma maneira correta, seguindo questões éticas, questões de regras. Cara, tendo assim, quando eu vou dormir, eu durmo bem. Claro, coisas me tiram sono pra caramba. Eu acho que o que mais me anima é essa oportunidade, esse tamanho da oportunidade, a Neodent com a sua cultura, com a inovação, com essa paixão, tem tudo para ser dobro, triplo nos próximos 20, 30 anos.
E então isso me anima demais. Assim, e tá vindo a terceira fábrica aí, né? Vindo a terceira fábrica, isso para mim, nossa, isso me anima e na verdade, assim, quando eu acordo no meio da noite com alguma ideia que me tira o sono, é por motivação mesmo, por animação. E o que me tira o sono também, assim, eu me cobro muito. Eu me cobro pra caramba, então eu tenho sempre aquele medo de falhar, o medo de ser aceito. Ainda tô nesse meu primeiro ano. Pô, será que vão me aceitar um outsider, o cara que vem do mundo médico? O cara é físico, o cara não é dentista, o cara é mais radiologista. Então, assim, eu assumo, assim, que eu tenho esse medo. Tudo que é novo, né? Dá medo. Eu ainda tenho esse medo de ser aceito e aí quando acontece algum problema, alguma coisa, alguém também ficou chateado com algo, nossa, isso me tira o sono, eu quero agradar todo mundo. Então, o mistura com essa questão de chegando agora, então isso aí me tira o sono, assim. Alexei, mas cada vez mais eu vejo que o ponto crucial está na postura, porque você então se cerca. É a mesma conversa com as DSOs, né? Então, assim, muito se discute sobre prós e contras das DSOs, mas a essência das DSOs é você permitir que o dentista faça bem o que ele faz bem, que é ser dentista, e não perder tempo com recursos humanos, marketing, direito e coisas contratuais, que a gente não tem essa bagagem na formação, a gente não sabe precificar, a gente até teve um episódio disso, a gente não sabe precificar, a gente sabe ser dentista. E eu vejo que o que você está dizendo, esse que talvez fica aqui gravitando na sua cabeça, que os americanos falam que é self-inflicted, né? Porque, na verdade, você não tem que ter o domínio técnico daquilo, você precisa se cercar de pessoas boas. E, então, juntamente, caminhar para frente, né? E eu só agradeço, porque quando eu cheguei na Neodente, tem um monte de pessoas boas, a parte técnica, então eu me cerco deles, aprendo com eles, mas de novo, assim, somos seres humanos, né? A gente sempre tem nossos medinhos, nossas aquelas questões que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né? Deixa eu mudar a chave um pouco, falando de IDS. O IDS é um dos maiores eventos que eu já vi na vida. Quando eu entrei na Straumann, e logo naquele ano tinha um IDS para participar, e como eu ainda não tinha muito uma posição assim de visibilidade, eles me colocaram de espião para visitar. Ninguém sabia quem você era ainda. E aí fui lá, né, de detetive Araponga e vi. Fui, gravei, botei o áudio e conversei. Foi muito interessante, assim, de um ponto de vista. Mas eu achava, olha como o dentista também é prepotente às vezes, porque eu achava, falar, olha, eu já fui no CIOSP, é bem grande, e, pô, IDS, o que é IDS? Eu nem conhecia, né? Já fui dando uma carteirada de que conhecia o mundo baseado no. Quando eu cheguei no IDS, que o CIOSP representava 1/4 de um andar apenas, que você tem aquela estrutura do CIOSP, você tem aquilo multiplicado por 4 e diversos andares, você entende a potência daquele evento e o que aquilo significa para a indústria medtech, né, e principalmente odontológica. E a gente vê, na mesma proporção, cada IDS, né, o dente colocando uma presença muito mais pesada, né? Então esse último me parece assim, foi realmente um marco, né? E como que você vê toda essa aceitação, essa presença da Neodente nesses eventos tão simbólicos? Para mim eu logo cheguei e já tive o IDS, né? Então, para mim foi ótimo, porque foi um aprendizado enorme aqueles 3 dias, e principalmente eu fui com o Dr. Geninho e com o Almir, poxa, e com o Dr. Sérgio, assim, foram nós 4, e, cara, passar o dia com o Dr. Geninho, com o Sérgio e com o Almir, em toda a parte de produção, conhecimento que ele tem também, era aula o tempo todo, assim, eu ficava com o meu bloquinho e o celular e o bloquinho anotando, porque realmente conhecer, eu confesso, assim, que eu não me assustei muito com o tamanho, Christian, porque na área médica existe um congresso que ele me assustou, que se chama CMF na China.
Olha, pô, Cara, eu era a mesma coisa. Eu achava que um congresso no Brasil, nos Estados Unidos, era enorme. Cara, quando eu vi aquele da China, aquele negócio é brutal, cara. Brutal. E tem 2 por ano. É impressionante. Impressionante. É Assim. muito maior que o IDS. Muito, Olha aí. muito maior. ô louco. É gigantesco, assim. Você não consegue em 5 dias ver tudo. Você não consegue. Impossível. Em 5 dias. Em 5 dias você não vê tudo. Impossível. Você tem que ir com o seu mapa e planejado o que você quer ver. É gigantesco. Você tem que fazer realmente esse planejamento prévio. Então, assim, voltando à IDS, então, para mim foi um marco e, claro, eu vi já a Neodente dentro do espaço que estava da Straumann, tinha aquele espaço. Cara, e assim, os próprios clientes me falavam assim, ó, estar aqui nessa parte roxa aqui é diferente. Olha só. A vibe é diferente, assim, a energia é diferente. Até a paixão mesmo. Essa paixão que todos têm, esse sorriso o tempo todo. E ali eu já fui descobrindo e aprendendo. Depois eu até rabisquei num papel, eu, Dr. Geninho, o que a gente chamou da experiência Neodente, assim, que era... são várias dimensões que fazem essa vibe, esse momento, porque vai muito além do produto. Muito, mas muito além do produto em si. O cliente Neodente, ele tem um privilégio que se ele pedir 2, 3 vezes, ele consegue pegar o telefone e falar com o Dr. Geninho. É um negócio diferente, assim, é algo que marca e que aquele cliente lá nunca mais vai deixar de ser. Então, essa experiência em lapel também, a experiência em lapel para Neodente é única. É única. Isso, por mais que o ITI busque, é impressionante também, mas a experiência em lapel, o dentista que vem aqui nunca mais deixa de utilizar Neodente. Então, o IDS a Neodente já tinha essa vibe, e até posso dar um spoiler, no próximo a Neodente vai estar com um stand próprio. E isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia do Guillaume. O Guillaume quer posicionar a Neodente ainda mais forte, ainda maior, porque assim como eu disse, semana passada aprovou esse plano global de duplicar a Neodente, então nada mais do que deixar ainda mais marcante essa experiência. É 2027, né? 2027, o próximo. 2027 vai ter o IDS e vai ter o Congresso da Neodente. E o Congresso da Neodente, lançamento de nova solução. Então, 2027 vai ser um ano bem intenso. E já vamos falar disso, então. Vamos puxar o futuro um pouquinho da Neodente. Vamos primeiro falar de digital. Né? A gente sabe que hoje a odontologia é digital. Muitos dentistas já têm seus scanners, já entenderam que a odontologia digital é o presente, não é o futuro, que ela vem para melhorar mesmo a previsibilidade da história do planejamento que a gente tem falado, planejar para executar de forma mais precisa. Mas eu queria escutar de você, qual é a mudança que as pessoas ainda subestimam no digital e o que precisa fazer para essas pessoas que ainda não trabalham com digital virar a chave e falar, eu preciso disso? Eu gosto da pergunta, assim, porque ela me remete um pouco ao meu passado na área médica. Eu diria que a área médica está bem mais avançada na questão digital quando comparada à odontológica. Por questões de equipamentos, soluções, mas principalmente a questão do fluxo de trabalho. Que eu vejo hoje, assim, o dentista ainda tem uma sensação, se eu comprar o meu scanner eu já estou digital. Sim, se eu comprar o meu scanner eu vou adquirir dados, informações digitais. Que pode ser imagem, que pode ser informações demográficas e assim por diante. Isso é só um pedaço de tudo. Isso é só uma parte, uma ferramenta do todo. Eu acredito que ainda precisa evoluir para a questão do fluxo do paciente, do fluxo do protocolo clínico. E quando isso acontece, tem que começar a pensar no paciente lá atrás. Por que ele pensa que ele precisa ir no dentista? Isso aí já é uma questão digital. Isso já é uma questão de que o mundo digital já tem ferramentas para que
a pessoa já pense que ela precisa ir fazer, e também depois o follow-up. Então, assim, essa cadeia é enorme. E então, o fluxo de trabalho, o fluxo desde da chegada do paciente até a saída e o follow-up depois é toda uma questão digital que eu acredito que ainda precisa conscientização. E o que precisa fazer, eu acredito que assim, internamente a gente faz muito bem a venda do scanner, a venda do software, a venda das ferramentas digitais, mas praticamente a gente não faz a consultoria digital, que é passar um tempo dentro do dentista, assim, que na área médica se chama de application, que é assim, toda vez que se vende uma solução, o cliente ganha 1 ou 2 semanas de application, ou seja, fica um especialista com ele por 2 semanas, entendendo qual é o fluxo dele e adaptando a solução que ele comprou. Na odontologia a gente vende e passa um videozinho, tá aqui, te vira com o teu scanner. Então acredito que tem muito ainda a evoluir nesse lado, tanto do lado cultural do cliente e também do lado operacional e consultivo dentro da empresa. E isso eu falo não só de Neodente, Straumann também, eu acredito que todas as marcas hoje ainda estão tentando entender, e só que fica muito na questão tecnológica, ao invés de ir para a prática, a questão do fluxo do paciente, o fluxo clínico, a aplicação dentro do protocolo, que na verdade assim, o grande benefício do digital não é a parte tecnológica, é o fluxo, é o tempo. É o tempo, quanto o dentista vai ganhar em tempo, que se traduz, claro, financeiramente, mas também traduz numa melhora clínica, também traduz numa recuperação mais rápida, menos tempo exposto, então tem todo uma vantagem assim, tem que pensar no tempo, o digital vem para o tempo. Isso é verdade, eu tenho alguns colegas que compraram o scanner, o software, e falam para mim, mas eu não está dando certo, eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, e às vezes eu não tenho a assistência que eu preciso, então E daí a gente vai trocando figurinha. Isso, aí a pergunta é, você sabe exatamente o que você quer? Também tem isso. Tem inúmeros touch points para esse workflow para funcionar, né? Tem alguns que representam muito mais peso, outros talvez nem tanto. Então, entender o fluxo do profissional e também até que ponto ele precisa, porque às vezes a gente vê, eu confesso que eu fico na rua muito, e nessas conversas eu vejo uma grande ênfase de alguns profissionais que têm maior poder aquisitivo, que ele quer fazer o workflow todo, mas aí ele esquece, e aí ele vai precisar de um técnico também para fresar aquelas coroas, para fazer maquiagem, aí depois começa a frustrar um pouco, porque ele prefere então, eu vou mandar essa parte para o laboratório, eu vou concentrar em fazer o meu escaneamento, um bom planejamento, fazer a minha cirurgia guiada bem, levando do ponto A ao ponto B, e eu vou escanear de novo para a prótese, e aqui então eu vou terceirizar isso. E tá tudo certo, desde que isso seja como fala em português? Reprodutível e eficiente, e que te permita ser, né, que de alguma forma isso tenha porque a experiência do paciente hoje importa tanto quanto o resultado final. Então a experiência do paciente e a sua experiência como profissional e a sua satisfação como profissional, que isso tudo combinado, que no final do dia foi um dia bom, não foi um dia estressante, porque a máquina está atualizando com sei lá o quê, ou todos aqueles problemas que a gente vê das conectividades. Eu acho que isso tem que ser muito levado em conta, não tentar a qualquer custo empurrar a garganta abaixo, ter que comprar tudo isso aqui e você vai ser feliz. E acaba não sendo feliz mesmo que comprar, porque essa sensibilidade de sentar e ver que o fluxo do dentista da direita não é o mesmo do dentista da esquerda e adaptar para isso, acho que é a chave, o nome do jogo aí. Assim, tem estudos que mostram na área médica, e não acho que é diferente na odontológica, porque é a saúde, que a taxa, o percentual de uso das ferramentas que a solução oferece não passa de 20%. A utilização é muito baixa, assim, é muito baixa, é por isso que
digitalizar é multidisciplinar também. Sim, você precisa de um consultor, você precisa de alguém que passe um tempo lhe mostrando assim, cara, você sabia que tem essa ferramenta que você pode usar naquele seu fluxo? Não, como assim? Como assim? Então, assim, é muito mais a digitalização não é só adquirir a tecnologia. É muito similar, assim, você pega um celular hoje, até eu vi um dado que me assustou. Vocês sabem quanto de scrolling, de rolagem se faz no celular uma pessoa em média por dia? Não. 4 quilômetros. Meu Deus, sério? 4 quilômetros ali, cada passadinha ali dá quase 100 metros. Olha só. Incrível, né? Então, assim, você compra um celular, você deve usar acho que 20, 30% também do que ele oferece, assim. Tem um monte de youtuber aí que fica mostrando tudo que você pode fazer e assim, a gente não usa nem metade. Então, assim, é muito assim, e dentro da clínica odontológica, na parte da aplicação, é justamente isso, assim, e não é diferente do restante do mundo tecnológico. Então, eu acredito que no futuro uma grande oportunidade para as pessoas profissionalmente é a questão de consultoria digital, né? Agora, por falar em tecnológico, já que falou do spoiler do IDS, a gente tem algum spoiler que a gente pode dar aqui quanto a inovações? Lançamentos? Vou falar de uma bem genérico, assim, tem o lançamento da solução de implantes nova, que o IDS a gente vai estar mostrando pela primeira vez o novo implante, não só o implante, mas também os acessórios ao redor e também, de novo, a experiência com esse novo implante. E também tem algumas coisas, tem alguns escambares aí super bacanas com uma precisão de resultado, de dados incríveis assim que estão sendo cozinhados aí. Oh, meu Deus, vai deixar a gente curioso. Mas eu já ouvi falar da boca do Dr. Geninho que Isso, se o Helix, o GM Helix é bom, esse que vem vai ser muito melhor. É isso aí. Quantos implantes são vendidos ao ano na Neodente? Acho que é mais de 1 milhão. Helix, a gente vai fechar esse ano com 6,5 milhões. E ele falou que vai dobrar. Vai dobrar. Depois que lançar isso. o implante novo. Ele já comprou a ideia do plano, viu? Vamos dobrar. Com a fábrica nova, a gente vai ter capacidade de fazer 15 milhões de implantes ao ano. Tô louca para conhecer esse implante novo. Eu já vi, mas eu não só vi. Bom, vamos lá. E agora falando do ESG, né? Environment, Social and Governance. Para alguns é uma tendência, para umas empresas é uma urgência. E para você, qual que é o papel dessa agenda no futuro da odontologia? ESG é obrigação. É obrigação. Obrigação para qualquer empresa, obrigação para qualquer setor, porque a gente vive num mundo onde a ação de cada um gera uma reação que perdura por muitos anos e perdura por gerações, às vezes. Então, assim, ESG é obrigação, e quando eu falo aqui de Neodente, eu tenho uma pessoa que reporta diretamente a mim que só faz isso. Tem uma equipe de 15 pessoas indo para 20 já, onde só olhamos para ESG. Então, na parte de environment, a gente recicla hoje praticamente 100%. A produção de alinhadores gera muito plástico, resina, moldes. Então, a gente recicla praticamente todo, 100%, transformando em móveis. Até a fábrica nova, muitos dos móveis vão ser da reciclagem. Já no CIOSP, a gente vai ter a área da Clear, vai ser com esse material reciclável. Então, assim, na parte de environment, a gente cuida muito dessa questão, a questão de energia limpa, de painéis solares para as fábricas. A gente já tem um piloto de entrega de material Neodente com drone em Salvador, na Bahia. Já foram mais de 3 mil quilômetros de voo. Isso aí gera também uma redução de CO2. Então, assim, tem uma agenda bem forte em environment. Social, então, nem se fala. A expedição de sorrisos do caminhão,
Então, assim, só esse ano foram mais de 2.000 pacientes atendidos, pacientes, na grande maioria, que nunca tinha visto um dentista na vida. Então, assim, o caminhão já, ano que vem, fazem 10 anos e já estamos em 11.000 pacientes atendidos. Tem a parte de social aqui na comunidade Augusta, que é ao redor da fábrica, onde a gente forma pessoas para poder trabalhar na fábrica, operador de CNC. A gente forma, tem um programa novo que é o Neodente Apoia, que são para as mulheres da região aprender um ofício, que é o ofício corte e costura. Já tivemos as primeira turma esse ano que vem vão para 50 pessoas, mais a parte das crianças, do futebol, vida, né? o Também futebol. tem. Então, assim, cara, tem um monte de coisas assim que a gente não abre mão na parte social. E para mim esse é a primeira prioridade de investimento, o parte de ESG, e a parte de governança é o mais antigo até, na verdade, assim, a parte de governança as empresas já vêm fazendo há muito tempo, só que agora as governanças, o que tem que mudar é ter esse foco, né? Ter esse foco no social, o foco no ambiental também, porque a governança é muito resultado, e então ela precisa também ter essa... Eu brinco assim, o meu sonho, acho que eu nunca vou ver isso acontecer, seria ter um PNL do E e do S. E a consequência seria a parte financeira, assim. E, claro, é muito difícil fazer essa parte, assim, também é a questão de que é prioridade, mas a governança precisa mudar por esse caminho também. Alexei, a gente vai começar agora... Cabin crew, prepare for landing. A gente vai começar aqui, mas puxando de volta um pouquinho, assim, não na parte corporativa, mas o Alexei. E hoje a gente fala assim de um ponto de vista de alguém que tem muita bagagem, tem muita coisa na sua mochila ali que foi colocando, e você tem a maturidade hoje de falar dessa forma. E se pudesse pontuar, assim, para quem está começando, quais seriam ou talvez 2 conselhos que você gostaria que tivesse te dado, assim, você não teria dado tanto a cara no muro como foi? Eu vou falar 2 direto, assim. Um é fazer o simples, né? Faça o simples. Não fique esperando. Eu falo pro time, assim, não fique esperando que venha um avião da Swiss Air, que vai sair uma dúzia de suíços com uma caixa e abre essa caixa, tem a solução mágica lá dentro, né? Eu acredito que lá atrás, acho que eu buscava aquelas soluções mágicas e o simples estava passando na minha frente o tempo todo, e fazer o simples primeiro. Faça o simples, bem feito, que isso aí já é genial, essa é a primeira. E a segunda vai do lado mais humano, assim, cuidar. Tem que cuidar. Cuidar das pessoas ao teu lado, cuidar de você mesmo, cuidar da sua família e ter o cuidado, assim. Se junta essas 2 coisas, de fazer o simples e cuidar, o sucesso vai estar ali na frente, rapidinho. Tá aí. E não requer muito, né? Não, é simples. É novo, simples. é simples. A gente que complica, né? Às vezes a gente complica. E você já falou, mas para deixar registrado aqui, para a gente ir caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, deixa um recado. O que é ser um líder hoje? Vou ser repetitivo até um pouco, assim, mas o que é ser um líder hoje é ser um servidor, né? Uhum. É cuidar, é servir as pessoas. Um líder hoje, ele serve. Poucas vezes ele vai ditar, ser mais ditador do que tem que ser feito, e não tem discussão. Acho que cada vez mais um líder de hoje tem que ser um servidor, aquele que serve as pessoas, aquele que ajuda que o trabalho das pessoas seja o mais simples possível. Bom, a gente só tem que te agradecer, tá, por essa conversa incrível, pela tua simplicidade, pela tua sinceridade, por abrir aqui pra gente a tua história, e eu tenho certeza que as pessoas que escutarem vão se sentir muito inspiradas
e pela tua energia que eu estou podendo sentir aqui pessoalmente, Cris. Vou passar um pouquinho de energia aí para você, tá? E por não fugir de nenhuma pergunta difícil, né? Ou cruel que a gente possa ter feito. Nada é escondido, assim. Para mim, a transparência, a genuinidade também são características que eu acredito que todos têm que ter. A vida fica muito mais fácil, a vida é muito mais fácil quando somos genuínos e transparentes. E eu que agradeço, Tati, Cris, super gostoso por mim. Eu passaria o dia aqui conversando. Tá gostoso mesmo. Sem problema. Alexei, olha, eu só tenho que agradecer também, porque, olha, nós tivemos algumas oportunidades perto, mas muito breve. Uma vez no Ilapel, outro dia você estava aqui em Basel e estava em correria de EMB, e assim vai, e agora, remotamente, tivemos essa oportunidade de trocar umas ideias, e a sua clareza, a sua paixão, que a gente vê que está nato ali, que vem dessa coisa de ser brasileiro, que já viveu muita coisa, e a sua, como que eu vou dizer, essa humildade inata, que às vezes precisou de um tapinha aqui, outro ali. Alguns. E de vez em quando ainda precisa. Mas o importante é não se colocar como vítima, mas recalibrar e andar para frente, não é isso? É isso aí. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, e Christian, quando estiver aqui a próxima vez, você e a Tati fazer um churrasco, né? Vamos fazer um churrasco. Uma picanha, demorou, né, a Cris? ideia é março, no Ilapel, outra validação em março. Boa. Março, então, até o Guillaume vem em março também. Vamos ver se a gente faz um churrasco todo mundo. Joia. Outro dia eu tive uma experiência com o Guillaume, e nós, meio Ana Maria Braga, então aí tinha uma mesa, e ele teve que me ensinar como fazer uma caipirinha de maracujá, que é a favorita dele, que o irmão dele é casado com uma brasileira, e no casamento deles no Brasil, ele se apaixonou completamente pela caipirinha de maracujá. Então fica a dica. Em março vai ter que ter caipirinha de maracujá. Caipirinha de maracujá para ele. Pode deixar. Joia. Gente, então olha aí, fechamos mais um episódio do Dental Unit Podcast. Você que está aqui nos escutando, que curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, curtir, deixar o joinha, porque isso é muito importante para a gente. Muito obrigado, até mais, tchau, até o próximo. Obrigada, Alexei. Cris. Obrigado. Beijo. Tchau. Valeu, até a próxima.